Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a seguir. Antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e também nos segue ali no Instagram e também no Facebook. Diz assim a palavra de Deus, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Olha aqui, Paulo, ele levava muito a sério a sua vivência, o cristianismo ali. Quando as pessoas olhassem em Paulo, ia ver também as marcas do cristianismo, de Cristo na vida dele. Então valia a pena. Ele não queria ali mostrar o vitimismo, mostrar ali a tristeza, a angústia, ainda que passasse, ainda que vivesse aquilo ali, mas o principal de Paulo era mostrar as marcas de Cristo na vida dele. Que as pessoas pudessem olhar para Paulo e ver que o cristianismo é verdadeiro. O cristianismo, quando você vive como cristão de verdade, as pessoas são atraídas não por você, não pelas suas conquistas, não, mas pelas suas determinações, sua fé em Cristo Jesus. Verso 11 diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Paulo sabia que o tempo todo a sua vida em Cristo trazia perigo, trazia dificuldade, trazia provações. O tempo todo ele ia viver entregue à morte. Não ia ser um evangelho de facilidade, não ia ser um evangelho que você ia colocar fácil. Vem que não vai ter problemas, não vai ter luta, eu vou orar para você ser empresário, eu vou orar para isso. Não. Paulo está mostrando a dificuldade que o cristianismo coloca. Servir a Cristo não é fácil, não tem facilidade. E ele mostra isso também. Verso 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo está dizendo assim, nós entregamos a nossa vida, nós morremos por vocês, nós somos, se possível for, nós entregamos a nossa vida para que a vida venha estar em vocês. Paulo, ele era um doador, né? Paulo ele era um doador, ele não estava interessado, eu estou interessado nisso aqui, de poupar a minha vida, não. E aí é o limite das dificuldades que muitas vezes a gente precisa aprender. Mesmo diante de tudo isso aí, Paulo mostrava algo proativo. E mesmo diante de tudo isso aqui, Paulo também mostrava uma resiliência enorme. Verso 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Paulo, ele não só falava, ele não só acreditava na fé, mas ele falava na fé e ele vivia a fé. Paulo, o alimento dele era a fé, o café da manhã de Paulo era a fé, o almoço de Paulo era fé, o jantar de Paulo era fé, e em tudo em Paulo era a fé em Jesus. Por isso que Paulo sabia lidar com vários tipos de provação. Paulo sabia lidar com vários tipos de tribulação, de angústia. Ele passava por aquilo, mas ele era resiliente àquilo. E isso nos ensina também. Verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está dizendo aqui que tudo que ele passava, tudo que ele enfrentava, valia a pena. Aquilo ali valia a pena. Aquilo ali era muito mais do que qualquer coisa. Porque a vida de Jesus, ele tinha ressuscitado com Cristo. Ele era uma nova criação, uma nova criatura. E ele sabia que Jesus estava na vida dele. Verso 15, perdão. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Paulo sabia disso, sabia que tudo que ele fazia era em prol daqueles irmãos de Corinto. E ele sabia que tudo que a gente precisa fazer também é não pensar em nós, mas pensar no próximo, tá bom? E é isso que é o bacana do cristianismo verdadeiro. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que possamos a cada dia vencer todos os obstáculos que vierem. Não é fácil, mas com o Senhor nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, amanhã estaremos aqui de volta com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.